Tendo extrema importância no nosso corpo, o sistema ósseo é o que nos fornece sustentação, mobilidade e proteção. Por isso devemos cuidar e zelar por eles, mas em alguns casos somos pegos de surpresa por doenças que acabam por acometê-los. Estamos falando das famosas artrites, artroses e também osteoporose. Doenças essas que oferecem riscos até mesmo de acidentes graves, quando não tratadas. No começo, essas doenças não apresentam muitos sintomas e podem gerar no paciente a falsa sensação de normalidade. É sempre importante ficar atento aos mínimos sintomas e, claro, não se descuidar nos exames de rotina. Mas se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, o Bendita Hora vai te contar tudo nesse papo que começa agora. Eu queria saber se o X-Men tinha ossos. Será que X-Men tinha ossos, ou Barba? X-Men, no lugar de osso, era ferro. É? Olha, mas brincadeiras à parte, esse é um assunto muito sério, hein? E minha mãe que está agora nos assistindo aí, mãe, presta atenção, a senhora que está sempre com muitas dores no seu joelhinho aí. Vamos ouvir bem. Gente, tá aí, ó. Hoje é um assunto de ponta e eu tenho a honra de trazer aqui para falar conosco ela, doutora Valéria Goulart. Ela é nutróloga e endocrinologista. Doutora Valéria Goulart, muito boa tarde. Um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra para nós, doutora. E olha, doutora, para falar desse assunto, nós que trabalhamos aqui na Rede Vida, muitas vezes com esses produtos, suplementos, que muito para fortalecer os ossos da gente, né? Mas aproveitando a sua presença, que é fundamental, médica, quais são as doenças, acho que é legal a senhora mais ou menos falar para nós, quais são as doenças mais comuns na questão dos ossos, assim, independente de idade? Quais são as doenças que você falou, essa daqui é típica, essa e essa? Bom, independente da idade, dores lombares, né? Acho que quem que não teve alguma dor, elas são né? referência por causa da parte óssea. Ligada à parte óssea, né? Porque a dor lombar pode ser, principalmente, às vezes a pessoa pode ter uma hérnia, pode ter uma protusão, um desgaste também da vértebra, né? Então a pessoa pode apresentar isso. Mas assim, o mais comum que está tendo hoje em dia, né, a gente vê a osteoporose, né? Na verdade, a osteoporose, o osso ele começa a ficar mais poroso, né? Principalmente com desgaste, um risco grande de ter fraturas. E a gente observa bastante, principalmente em mulheres, né? Muito mais comum em mulheres do que homens. E cada vez mais está avançando, né? Então a pessoa quando tem... E o pior que, conforme foi falando, grande parte dessas doenças, principalmente a osteoporose, a pessoa não sente nada. É porque os ossos a gente não vê, né, doutora? Não dá pra gente enxergar. Pode, deixa eu ver como é que tá o osso aqui no meu joelho, aqui na minha canela, né? Enfim, a gente não enxerga. E as pessoas talvez só vão começar a se preocupar quando tem alguma fratura. E isso é um erro. Porque nós temos, por exemplo, a parte, eu sei que os ossos, eles precisam meio que ser, suplementados também, porque a gente, quando é pequenininho, tem uma formação óssea, a senhora é melhor para explicar isso. Depois a gente deve atingir, digamos, um ápice pela idade, dependendo da vida que a pessoa leva, e depois a parte óssea, ela começa a ter uma tendência a enfraquecer. Nas mulheres ainda ela tem um processo, por causa de toda a biologia feminina, talvez de maior desgaste, né, doutora? Sim. Esses ossos aí, realmente, eles têm essas fases? Eles precisam ser suplementados? O que acontece? A cada 10 anos, o nosso esqueleto é trocado. Né? É totalmente trocado, renovado. Não é de uma hora para outra, é aos poucos. Né? Então, assim, daqui 10 anos, você vai ter outros ossos. E eles vão, lógico, ficando uma cópia, ele vai ficando mais enfraquecido. Porque o osso ele tem umas trabéculas, como se fossem uns buraquinhos nele. E aí, com o tempo, com a idade, esses buraquinhos vão aumentando. Aí a pessoa pode ter osteopenia, que é uma pré-osteoporose, e depois pode ter justamente a osteoporose, que é o risco grande de fraturas, né? Que é onde que a gente tem. Então, a gente já tem que prevenir. Por isso que é muito importante a pessoa ter uma boa alimentação, né? Já acostumar desde criancinha, ter uma alimentação saudável, principalmente à base de cálcio,
cálcio, magnésio, né? Alimentos com fósforo. Então, são alimentos que eles vão fortalecer toda a nossa saúde óssea, né? E aí, esses ossos, eles vão ficar fortalecidos e quando você tiver mais idade, você já tem, né, toda uma estrutura óssea já pronta para poder realmente passar por esses intercalços. Se a pessoa não tem uma boa alimentação, ela tem que fazer uma suplementação, porque da onde que vai fazer, né, o osso, né? Precisa do nutriente, né? Olha, doutora, a gente percebe aqui, né, pelos todos os entrevistados, muitos médicos já passaram por aqui, nutrólogos também, enfim, todos, sem exceção, são unânimes a dizer que a parte alimentar, ainda mais para nós brasileiros, né, talvez a nossa cultura nunca ela deu a devida importância sobre como se alimentar corretamente. E a gente vai percebendo que por causa dessas mutações que o nosso corpo humano vai tendo, com o tempo, que é natural, não é? A senhora mesmo está falando, Sim. Para mim, os ossos eram sempre iguais. Ela falou, não, você está dizendo, nós vamos tendo novas formações com aquele osso, né? Ele vai se transformando, né? Sim, ele vai modificando cada vez mais. E a alimentação, ela é, assim, fundamental. Não é? E a gente, às vezes, se alimenta muito mal, né, doutora? E, infelizmente, a gente não contribui para ter uma vida mais saudável, caso cheguemos a uma vida um pouco mais longa aí, né? Infelizmente. Eu acho que é um conjunto. É muito importante a pessoa ver a qualidade de vida dela. Como que está a sua alimentação? Inclusive o sono, né? Na hora que a gente dorme, o corpo da gente vai fazendo hormônios e os hormônios também regulam toda essa parte da saúde óssea, né? Então, a pessoa fazer uma atividade física, né? Hoje as pessoas estão muito sedentárias, né? A atividade física vai fortalecer o músculo e com isso também vai fortalecer os ossos. Então, assim, é um combo, né? Eu acho que... É um combo, a senhora falou da parte física, de fazer exercícios, mas nós temos as articulações também, que tem aquela... A gente precisa ter entre um osso e o outro, como é que chama esse termo? É uma... a gente tem as cartilagens. Cartilagens. Né? Justamente. Mas muitas vezes até uma pessoa jovem, né? Como nós, doutora, já ainda está conseguindo caminhar e fazer ginástica bem. Mas um jovem pode também agredir essas articulações na hora de uma atividade física. Tem que tomar cuidado também. Sim, tudo eu acho que tem que fazer com orientação. Não adianta você sobrecarregar todas as suas articulações, todo o seu corpo e isso começar a ter lesões, né? Então a gente vê isso principalmente atletas, pessoas que às vezes estão fazendo atividade física sem orientação e começa depois a ter as lesões. Aí uma lesão atrás da outra, pode começar a dar tendinite, bursite, né? As inflamações principalmente, né, das cartilagens, dos tendões e isso ficar crônico, né? Então, eu acho que tudo é importante com moderação, né? Então, nem nada, pouco, nem muito e sempre com orientação de um profissional. Moderado, né? Sim, com certeza. Olha aí que bacana. Doutora, a senhora estava falando, eu achei muito interessante a senhora falar, a doutora Valéria é maravilhosa, explica muito bem, vocês já perceberam, né? Nós estamos falando de alto nível aqui com pessoas maravilhosas. Doutora Valéria, não tem para ninguém. Doutora, a senhora estava falando que os ossos da gente, de qualquer ser humano, ele passa por mutações a cada 10 anos. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A gente percebe que algumas pessoas, as pessoas parecem que diminuem com o tempo. Sim. Chegando a uma certa idade, os ossos diminuem ou é um todo, hein, doutora? Na verdade, assim, a gente vai diminuindo nossa estatura com a idade, né? Então, vamos perdendo também toda a cartilagem, o amortecimento na própria coluna, a posição que a pessoa, né, ela vai ficando uma tendência de uma posição encurvada, né? Então pode ver que de repente você é jovem, você tem uma altura e com certeza sempre a gente decora quanto que a gente tinha a nossa altura de jovem, né? E depois quando você vai lá medir, vai fazer... Diminui. Nossa, encolhi. E até se você for medir você de manhã, você está numa altura, até é tarde por causa... Você né? vai diminuindo também. Então se você medir à tarde, você vai estar menor. Que coisa, hein? Olha aí a doutora Valéria nos explicando, pensando que isso aí era uma conversa mole. Não é não, é verdade. Doutora, mas olha só, nós temos agora um merchan muito importante aqui. É um VT agora? Primeiro VT? Então vamos lá. Daqui a pouco nós vamos chamar um merchan que também tem tudo a ver. Aí Sim, que a perfeito. senhora vai gostar, quer ver? Mas antes, olha, você já ouviu falar em ossos de vidros? Eu já. Eu no filme que eu vi. Acompanhe esses depoimentos de Luana, né, que é uma influenciadora digital e esse paciente do Hospital Pequeno Príncipe. Vamos ver aí se realmente não é verdade. Dá uma olhada. A minha história no Pequeno Príncipe começou nos meus 4 meses de vida, quando eu fui diagnosticada com osteogênese imperfeita.
ou ossos de vidro, como é mais conhecido. Conviver com ossos de vidro é você respirar sabendo que você pode quebrar uma costela com o movimento do seu pulmão. É saber que você pode sair na rua e se a cadeira bater numa pedrinha, você sabe que você pode quebrar um braço, uma perna. Perdi as contas de quantas fraturas foram e tudo mais. Toda vez que eu internava, meus pais tentavam dar o suporte emocional para mim. E tanto meus pais quanto médicos sempre davam ali, a Luana tá internada, vou comprar uma fofolete pra ela. E assim, todo internamento eu ganhava uma, eu já ficava animada. Quando que eu vou internar de novo mesmo pra eu ganhar mais uma? A maquiagem hoje pra mim é como se fosse as fofoletes de quando eu era criança. Ela dá a autoestima que eu preciso. Eu não deixo me prender pelas minhas deformidades, pelo meu braço torto, pela minha coluna torta, pelo meu nariz grande. Não. Hoje eu vou pra balada, eu vou pra show, eu vou trabalhar, eu vou pros meus cursos, que nem, por exemplo, trabalhar a 30 quilômetros da minha casa. Eu poderia muito bem falar, eu não quero trabalhar, porque é muito longe. Ou eu não quero trabalhar porque eu sei que lá eu vou depender de alguém. Mas acredito que qualquer pessoa depende da outra hoje em dia. Doutora, assim, nós passamos aquele vídeo lá, desses ossos de vidros, que é no caso dessa mocinha falando. A senhora já trabalhou com algum tipo de pessoas que têm esse tipo de problema, assim, doutora? Sim, é uma doença, a osteogênese imperfeita, é uma doença rara, né, do enfraquecimento dos ossos, né? Então a pessoa realmente nasce com um defeito genético e com isso a pessoa começa a ter fraturas espontâneas, né? Então assim... Coisas banais. Banais. Então não precisa nem ter tanto esforço para poder ter fraturas, às vezes uma tosse mais forte, né? Então é realmente uma condição, assim, complicada. Nossa, é uma guerreira, né? Parabéns para ela. Eu acho que ela, né, com a maquiagem, com uma coisa que é o sonho dela, ela tá vencendo isso, que eu acho que a pessoa não tem que entregar para uma doença, né? Eu acho que ela tem que ter toda a força, a fé, entendeu? Acreditar muito em Deus e ir seguindo a vida dela e sendo exemplo para outras pessoas, principalmente portadoras dessa doença, que infelizmente é uma doença que não tem cura, mas a pessoa vai se adaptando, ela vai sabendo até onde que ela pode ir para ter uma boa e ótima qualidade de vida, dentro do possível. Doutora Valéria, quais seriam os hábitos que a senhora poderia dizer que possam ajudar a estabelecer os ossos firmes, bons para qualquer idade? Alguns hábitos. A senhora falou a questão de uma boa alimentação. Parece que a alimentação ela é uma das questões muito fortes, né? Além das alimentações, exercícios físicos, os suplementos, que é bom a gente suplementar, que nem a gente, às vezes, a gente vai perdendo o próprio magnésio, que é muito importante. O que mais a senhora diria que seria bom a gente ter como um hábito para prevenir para quem não tem problema nos ossos e para quem já tem, além de procurar um médico, uma médica como a senhora, o que mais a senhora diria? Você chegou a falar de suplementação, né? Então, porque não dá para, às vezes, a pessoa ter uma alimentação perfeita todo dia, né? Não vai comer 5 porções de vegetais, de tudo. Então, assim, a gente tem que ter uma regularidade, né? Principalmente a nível da alimentação, você sempre tem que mudar, não é comer sempre a mesma coisa, né? Então, a dieta mediterrânea, que é uma dieta baseada em peixes, uma dieta baseada em grãos, é muito recomendável, principalmente para você pensar na sua saúde dos ossos, né? Entendeu? O magnésio, ele participa de 300 reações químicas no nosso organismo e o solo do Brasil, ele é pobre, carente de magnésio. Então, o magnésio ele é muito importante para tudo, né? Então, assim, sempre vai revezando na alimentação, nozes, diversos grãos também tem. Então, acho que, assim, a vitamina D, ela é fundamental para fixar o cálcio nos ossos, né? Então, tem bastante no peixe. Só que, às vezes, a vitamina D é muito difícil na alimentação da gente conseguir fazer essa absorção. A vitamina D, ela tem uma estrutura semelhante ao hormônio. Então, ela participa mais de 84 reações químicas no nosso organismo. Então, ela é importante para depressão, para fazer hormônio, é importante para fixar o cálcio nos ossos. Mas você também tem que tomar um pouquinho de sol, né? Não adianta, porque o sol vai ajudar essa fixação. Então, um sol que você toma mais ou menos até 10 horas da manhã, depois de 2 às 4,
expondo, né, evitar, lógico, o rosto. Hoje, né, tem a briga, né, inclusive, vou usar protetor solar, mas pelo menos expor os braços, as pernas, isso é importante. O Brasil é um país campeão de sol o tempo inteiro, né, então são hábitos que eu acho que a pessoa tem que adotar. Fazer exercício físico, uma caminhada, mas eu não gosto, uma caminhada é muito importante. Fortalecimento, né, dos músculos, ele ajuda, né, até fixar mais os nossos ossos, né, então assim, dentre outras coisas, né? Uma coisa que também atrapalha bastante a absorção do cálcio seria até o fumo. Pessoas, às vezes, que são fumantes, inclusive passivos, né? Que às vezes a pessoa não fuma, mas o maridão, um cônjuge, outra pessoa fuma. O fumo atrapalha a absorção também do cálcio. Doutor, e essas pessoas, por exemplo, minha mãe faz uso de medicamentos fortes. Eu não vou saber falar o nome dos medicamentos. Sim, perfeito. Mas a pessoa que ela precisa fazer uso de medicações. Dependendo do tipo de medicação, também pode prejudicar, eu vou usar o termo assim, roubar a parte do cálcio que a pessoa já tem nos ossos e nos dentes também. Na verdade, grande parte tem alguns medicamentos que eles vão atrapalhar a absorção do próprio cálcio, né? Então, por exemplo, alguns medicamentos que a gente fala que cortisona, por exemplo, minha mãe ela faz uso de cortisona. Os corticoides, né, principalmente de uso contínuo. A pessoa às vezes tem uma artrite, tem um lúpus, tem alguma doença autoimune, asma, alguma coisa, tem que fazer o uso contínuo do corticoide. O corticoide atrapalha a absorção do cálcio. Aí tem que avisar para o médico, olha, minha saúde dos ossos tem que ficar de olho, né? Alguns tipos de medicamentos, principalmente às vezes medicamento anticancerígeno, remédios para, eu tenho dor de estômago, né? Os óis da vida aí, entendeu? Então, assim, eles atrapalham. Sim, atrapalha bastante a absorção. Eu faço uso, porque eu tenho problema também de gástrico também. Então, por isso que tem que ver sempre como que estão os ossos, para você, assim, ao mesmo tempo não atrapalhar uma coisa, né? E ter que dar um antídoto para outra, né? Entendi. Então, sempre, e alguns anticonvulsionantes também, eles atrapalham a absorção do cálcio. Então, é muito importante quando você passar no médico, um médico que tem uma visão integrativa, que vai trabalhar com você como um todo. Eu tomei esse remédio, ele pode dar esse probleminha. Então, lógico, eu tenho que olhar isso. Aí sim você fica equilibrado para poder você não ter diversos outros problemas de saúde. Maravilha. Né? Doutora Valéria, maravilhosa. Doutora, nós temos aqui, parece ter uma pergunta aí. Deixa o padre ver, vamos ver a pergunta para a doutora. Solta a perguntinha aí, tá no VT? Deixa eu ver aqui, ó. Ali, ó, a Marilta, nossa querida Marilta. Boa tarde, doutora, padre. Boa tarde, Mariltinha. Quais os exames para diagnosticar uma artrose, uma artrite? Quais seriam, doutora? Então, primeiro assim, tem que passar no médico, fazer uma consulta bem completa, né? Porque às vezes pelos próprios sintomas você já vai identificar se tem uma artrite, uma artrose, né? A pessoa quando ela amanhece já, né, com as juntas rígidas, né, e que dura às vezes mais de uma hora, né? Aquilo ali dolorido, vai melhorando um pouco com o movimento, né? Uma pessoa que às vezes, num caso mais grave, vai ficando assim, às vezes os dedinhos, começa em articulações pequenas, dedos das mãos, dos pés, já vão ficando tortuosos, né? Entendeu? Às vezes, né, tem dor, às vezes fica inflamado mesmo, né? Então você já vai pensando numa ite. Ite é uma inflamação, né? E a artrose, já, na verdade, é uma degeneração da cartilagem, já é uma coisa de um desgaste, um envelhecimento, né? Então, assim, os exames para artrite, então, assim, existe o fator reumatoide, né, que é um exame de sangue que 80% das pessoas, quando tem ele, é positivo, é uma já sugestão da artrite, né, apesar que 10% das pessoas têm um fator reumatoide positivo, não quer dizer nada, porque tem algumas doenças autoimunes, lúpus, síndrome de Jogre, que é do olho seco, que pode dar também positivo. Mas, por exemplo, existe um exame novo que ele chama CCP. É um anticorpo que ele tem 95% de eficácia para diagnosticar se tem artrite ou não. Então, é um exame, assim, maravilhoso, porque ele já mostra. Tem ou não tem, para não ficar naquele nimbo, né? E existe também o FAM,
que é um exame que chama fator Alt antinúcleos, que 40% deles eles estão indicados a alguma doença autoimune, porque uma artrite geralmente é uma doença autoimune. É como se o corpo começasse a destruir as próprias articulações do nada, e isso gera dor, gera tudo isso. Então, é muito importante passar no médico, relatar o que está acontecendo, e às vezes existe a osteoartrose, né? Que às vezes a pessoa tem artrose e tem artrite junto, e aí vira um pacote, né? Ela já está com a degeneração, já tem inflamação, e aí isso tem que ser tratado, porque senão destrói. E também é muito sério, a artrite, para você ter uma ideia com o diagnóstico, a pessoa ela tem 3 vezes mais chance de ter um infarto do que outra pessoa que não tem artrite. É isso. Meu Deus. Então não é só o problema de articulação, é um problema de saúde importantíssimo que tem que ter um diagnóstico e um tratamento adequado. Tá vendo, gente? Todo mundo procurando, na medida do possível, médicos, faça exames, tá ok? Temos que encerrar com a doutora? Já? Ô, doutora, agora que eu ia perguntar se geneticamente a gente também pode ter algum problema de osso e tal, mas vamos fazer o seguinte... Sim. Vamos combinar para a senhora voltar aqui. Será um prazer. No meu programa. Tem que ser no meu programa, hein? Programa Bendita Hora comigo aqui, para a gente continuar altos assuntos. Eu gostei demais da senhora. Tá bom, meu querido. A senhora é maravilhosa. Tá bom, viu? muito obrigada, Doutora querido. Valéria, hein? Tá vendo, gente? Marca esse nome aí, hein?